Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, estamos começando a partir de agora mais uma série do nosso Interativo Novo Tempo. Uma nova série aí, um curso exclusivo, um guia novo para você, o guia Novo Tempo, para te dar um novo tempo, uma nova visão da Bíblia. É um prazer ter você aqui com a gente, nos acompanhando, amigos que estão aí assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, todos vocês sejam muito bem-vindos e venham conosco, venham estudar a Palavra de Deus. Aqui a gente vai encontrar verdades que são maravilhosas e vão nortear a sua vida e trazer mudanças incríveis. E com muita alegria estou recebendo aqui pela primeira vez no meu programa o nosso amigo pastor Eberton Batista. Tudo bem, pastor? Prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo. Tudo bem, amigo, é uma alegria estar aqui com você nos estúdios da Rádio Novo Tempo e com cada um dos ouvintes que nos acompanham nesta manhã. O pastor me falou que há um tempo atrás ele chegou até a fazer um programa aqui na Novo Tempo, né, pastor? Chegou com a Adriana, Nelo, tinha aqui um momento de meditação, então já conhece bem de rádio, né? Um pouco, né? Um pouquinho, né? Mas é muito bom, né? A alegria é grande de retornar aqui à Rádio Novo Tempo. Que legal. Bom, o pastor hoje, ele está dirigindo aí, na verdade são 4 ou 5 igrejas que você está? 5, né? São 4, né? Eu estou vendo aqui, São Brás, Igreja de Fátima, também a igreja ali de Jabatiteua, que fica nas dependências do Marco, né? E também na Igreja da Terra Firme. Então você tem Passagem Leal. Leal. Isso. E é uma igreja... Fica dentro do bairro da Terra Firme. Dentro da Terra Firme. É porque são várias igrejas, né? Sim. O ouvinte, às vezes, ele deve conhecer várias ali. Mas quer dizer que você está hoje com 4 congregações. Então tem pessoas ali que estão ouvindo a gente também. Então você tem que liderar esse povo todo, o povo do Senhor, né? Com certeza. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar de cerca de 600 membros nestas igrejas. E eles estão ligados na Rádio Novo Tempo nesta manhã. Que legal. Então tá, o tema para a gente abrir essa série, né, é um tema muito importante, que eu acho que é um tema, pastor, que deve nortear qualquer estudo bíblico, né? A primeira coisa que a gente tem que destacar, que deve ser firmado aí, é que a igreja, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus, né? E o povo de Deus deve acreditar na palavra de Deus. Se fizer um estudo bíblico sem crer na Bíblia, não tem por que estudar a Bíblia, né? Com certeza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Uhum. Então, os estudos precisam começar justamente com a Bíblia. A Bíblia, e lendo sempre, né? Lendo a palavra e entendendo o que ela é para nós hoje, qual a importância da Bíblia Sagrada, por que ela chegou até nós, o que Deus quer com isso, nos deixando esse livro até os dias de hoje. A gente pode dizer que a Bíblia é uma carta de amor? Com certeza, podemos sim. Que Deus deixou para a gente? Com certeza. Deus ele nos ama tanto que Deus nunca desistiu de se dialogar, falar, conversar com o ser humano. Mesmo depois da queda, com a entrada do pecado, Deus continuou trabalhando para que o homem então ouvisse a sua voz de maneira muito especial. E com isso, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você falou uma coisa interessante, é que Deus se comunicava com o homem, né? Antes do pecado entrar no mundo, Deus falava com o homem face a face. A gente percebe ali que Deus descia, enviava os seus anjos, o próprio Jesus também conversava ali com Adão e com Eva. Mas depois que o pecado entrou no mundo, houve essa separação. Deus não podia falar face a face com o homem porque o homem seria destruído, né? Então Deus teve que usar de outras maneiras para se comunicar com o seu povo. E a Bíblia é uma delas, né? Deus ali, através dos seus profetas, trouxe para a gente a sua vontade para não deixar o seu povo perdido ou sem nenhuma orientação. É mais ou menos isso. É isso mesmo. O livro de Números, Deus ali diz: se no meio de vós há profetas, eu, Senhor, me faço revelar a eles em sonhos e visões. Ok? E falo com eles, para que então a palavra chegasse até o povo. Então o profeta se torna o porta-voz de Deus. O ser humano não pode mais estar na presença de Deus porque agora é pecador.
Mas o profeta, então, ele transmite a mensagem de Deus intacta, como se estivesse saindo exatamente da boca de Deus. Interessante. Então vamos pegar a Bíblia, pastor? Vamos lá? Com certeza, vamos lá. Não dá para fazer um estudo bíblico sem ler a Bíblia, né? Então vamos pegar o primeiro texto aqui, porque é uma pergunta que muita gente faz, né? Quem foi que inspirou a Bíblia, pastor? Alguns falam que a Bíblia é um livro só de histórias, né? Que um montão de homem que escreveu e não querem ler a Bíblia. Até falam assim, Bíblia é livro para gente fraca, né? Só para gente fraca. Mas será que isso tem base? A Bíblia, em 2 Timóteo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a repreensão, correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, quem inspirou a Bíblia foi o próprio Deus, né? Então, a inspiração é algo maravilhoso, majestoso, que quando nós estudamos bem a fundo, nós nos enchemos de alegria por ver realmente que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para com a humanidade. Eu fiquei pensando aqui nesse termo, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada, porque parece que alguns estão dizendo que o Antigo Testamento já não tem tanto valor, né? Não deve ser seguido, mas aqui está dizendo que toda ela. Quando Paulo escreveu, me corrija, pastor, quando Paulo escreveu a Timóteo esse texto, ele se referia também ao Antigo Testamento, porque era o que ele tinha em mãos, né? Justamente, a referência aqui é o Antigo Testamento. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo naquela época, não havendo o Novo Testamento, o Novo Testamento hoje faz parte e também é inspirado, até porque o Novo Testamento nada mais é do que uma repetição do Antigo Testamento. Exatamente. Então, se eu não considero o Antigo Testamento, o Novo Testamento não teria valor nenhum para nós. Isso aí é preocupante, porque alguns estão querendo colocar o Novo Testamento numa situação um pouco melhor do que a do Antigo, né? Como se o Novo fosse melhor ou mais importante, e alguns até estão dizendo que o Antigo deve ser interpretado à luz do Novo, e é um erro grave, pastor. Com certeza, é o contrário, né? O Novo Testamento ele é uma repetição do Antigo, então ele precisa ser interpretado à luz do Antigo Testamento. Se a pessoa tem um conhecimento raso do Antigo Testamento, certamente ela terá uma interpretação totalmente errada do Novo. E isso explica o porquê de muitas igrejas e distorções teológicas que nós temos em nossos dias. Falta de compreensão do Antigo Testamento, que é a base para compreender tanto o ministério de Cristo, que já estava todo profetizado, quanto as cartas de Paulo, ok? Inclusive o Apocalipse, que precisa ser interpretado à luz do Antigo Testamento, de modo muito especial o livro de Daniel. Perfeito, perfeito. E vamos falar sobre inspiração, né? Então, se a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? Os homens escreveram, quero saber quem recebeu a inspiração. Até citamos um pouquinho, mas vamos ver a Bíblia, né? Senão a gente vai ficar só preso no que a gente pensa aqui, o ouvinte não vai ficar muito convencido. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, fala alguma coisinha pra gente. Lá diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, quem recebeu essa inspiração foram os profetas. Certo. Agora é interessante que lá em 2 Timóteo, quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra inspirada por Deus lá em 2 Timóteo é telpneustos. Sim. É Deus assoprando a sua mensagem. Na verdade, aquela palavra inspirada ali, em 2 Timóteo, se refere a um processo, um processo pelo qual a Bíblia chegou até nós. E esse processo, ele está implícito a questão cognitiva e linguística. E em teologia nós chamamos esse processo cognitivo de revelação. Deus então se revela ao profeta por sonhos, visões. Deus coloca na mente do profeta a mensagem.
E agora que o profeta tem essa mensagem com ele, ele então vai passar por o processo de inspiração, que é agora o processo linguístico. O profeta agora ele vai proclamar a mensagem, assim diz o Senhor. Ele vai falar, vai pregar, ou ele vai escrever, transcrever a mensagem, para que a mensagem possa ser perpetuada como foi e chegou até nós na sua palavra. Interessante você falar isso aí da questão da inspiração, que muita gente até confunde, né? Quando alguém vai pregar, fala, o irmão falou inspirado por Deus. Isso é um erro, foi iluminado por Deus. Justamente, né? Nós precisamos entender os termos revelação, inspiração e iluminação. Quem é inspirado por Deus? É um profeta. Quando você diz que alguém pede que ele seja inspirado, você está dando a ele um título que muito provavelmente ele não tem. A inspiração é algo que somente profetas recebem. Então, o ideal, se alguém vai pregar numa igreja e você vai orar por aquela pessoa, é realmente você pedir a Deus que ilumine aquela pessoa. Que legal. Agora, a questão também da inspiração, muita gente confunde, né, pastor Eberton? Achando que Deus ali ditou para o profeta como se fosse na escolinha lá no 2º, 3º ano, e você vai ditando ali, ele vai escrevendo. Não, o profeta ele escreveu com as suas próprias palavras. Justamente, existem várias teorias de inspiração. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela acredita na teoria da inspiração ideológica. O que é a teoria da inspiração ideológica? É que o conteúdo, ou seja, as suas ideias e verdades, ela é inteiramente criação de Deus. Mas, na sua forma, o estilo literário, as suas palavras ou as palavras usadas, elas são humanas. Por isso nós dizemos que a Bíblia ela é divina e humana. O seu conteúdo, a sua ideia é divina, mas as suas expressões, as suas palavras, elas são humanas. Muito interessante. Tá vendo como é que a gente aprende tanta coisa interessante aqui? E a Bíblia? A gente tem um texto que é muito conhecido lá, Salmo 119, verso 5, e nesse texto a Bíblia ela é comparada a alguma coisa. A que ela é comparada? Lá diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu gosto de um texto do livro Educação, de Ellen White, página 173, que ela diz assim: a Bíblia é a história mais antiga e compreensiva que o homem possui. Procedeu diretamente da fonte da verdade eterna. E ao decorrer dos séculos, uma mão divina vem preservando a sua pureza. A Bíblia ilumina o remoto passado, onde a pesquisa humana procura penetrar. Que texto tremendo! Aqui diz que uma mão divina tem preservado a sua pureza. Por isso a Bíblia ilumina, por isso a Bíblia clareia a vida das pessoas, por isso a Bíblia dá um novo sentido às pessoas que entram em contato com ela. A gente tem visto, né, muitas vezes o próprio governo investindo muito dinheiro para recuperar pessoas, e a gente vê até nos próprios presídios mesmo, né, quando entra a palavra de Deus. Nós temos aqui até a Igreja Adventista está envolvida num projeto como esse, né, que você gasta pouco, muito pouco, e através da Bíblia você recupera pessoas. Então, o poder da Bíblia, né? Ela ilumina a vida das pessoas que estavam em trevas. E os benefícios aí, oriundos do estudo da Bíblia, quais são? São muitos? São diversos benefícios. Eu quero apenas pontuar algo ainda sobre o item passado. Que a Bíblia ela é realmente muito importante. Ela não é um livro qualquer, não é um livro de ciência, de história, enfim, de exatas, não. A Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a carta de amor de Deus. Agora nós vamos ressaltar uma coisa. A Bíblia, ela não teria o poder, a autoridade, a eficiência que ela tem hoje sem o trabalho do Espírito Santo em nosso meio. Muitas pessoas leem a Bíblia e dizem: mas eu não entendo nada, pastor. Leio, mas eu não compreendo a palavra. Por isso, nós precisamos orar antes de estudar a Bíblia. Pedir ao Espírito Santo que abra nossa mente, que nos ajude a compreender, porque a Bíblia não é um livro qualquer.
Se é a palavra de Deus, nós não podemos lê-la sem Deus em nossa vida. Entendi. Senão vai ficar a sua própria interpretação e você não vai Com compreender certeza, direitinho, né? com certeza. Os benefícios são muitos. Lá em 2 Timóteo fala de alguns deles. No verso 15 diz que a Bíblia ela dá sabedoria para a salvação. E você vai entender como que ela vai dar sabedoria para a salvação no verso 16. Ah, é? É. Então vamos lá. Lá diz no verso 16, 2 Timóteo, você que está nos ouvindo pode abrir a Bíblia também. 2 Timóteo 3, verso 16 diz, no verso 15, que ela nos dá sabedoria, nos torna sábios para a salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Agora no verso 16 ela vai dizer então que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, como que o ser humano pode se tornar sábio para a salvação? Como? Aprendendo da palavra de Deus, porque ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos instrui para a justiça. E aí nós voltamos à introdução da lição de hoje. Quando diz que a Bíblia ela é uma carta de amor. Ela é uma carta de amor. E é interessante porque, veja, a Bíblia é uma carta de amor, mas este amor não é uma paixão cega. Não é aquela carta de amor que apenas pontua as questões positivas. Não é uma carta que se refere apenas de maneira branda. Quem ama, muitas vezes precisa chamar a atenção, precisa corrigir. E Deus é o nosso Pai. E a Bíblia não fala apenas palavras brandas, bonitas. Inclusive existe uma corrente hoje, no mundo evangélico, Sim. que crê que a Bíblia é em partes inspirada e outra não. Nós já comentamos sobre isso aqui. Então ele diz assim, esse texto, se ele fala ao meu coração, se ele traz uma palavra bonita, ele é inspirado. Ah, mas esse texto aqui que conta o adultério de Davi, esse texto que Deus chama a minha atenção para isso ou para aquilo, isso não é inspirado. Cerca de 90% dos evangélicos hoje acreditam que a Bíblia contém a verdade, que a Bíblia não é a verdade. O mundo hoje evangélico, na maior parte, infelizmente, tem colocado a experiência religiosa acima da palavra de Deus. Isso é um erro. Claro. E nós precisamos enfatizar aqui. A Bíblia, querido ouvinte, precisa ser a sua única regra de fé e prática, não a sua experiência. Se a Bíblia diz que é X e a sua experiência diz que é Y, por favor, não fique com a sua experiência. Fique com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. É grave isso que você está falando, porque alguns ficam selecionando só parte da Bíblia, né? Isso aqui para mim serve, então isso é verdade. Isso aqui não serve para mim, então não é verdade. Mas a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então ela é útil, né? Toda ela. E Paulo seguia toda a Bíblia e nós também temos que seguir toda a Bíblia. Lá em Romanos 15, pastor, verso 4, ali fala que aqueles que estudam a Bíblia são abençoados. Não é isso que fala lá? Esse verso ele é muito interessante. Sim. Eu sempre uso ele nos meus estudos bíblicos. Olha. Romanos 15, verso 4, faço questão de ler, diz, pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A pergunta é, o que você ganha ao estudar a Bíblia Sagrada? Qual é o benefício que você tem ao ter um encontro com esse livro e desfrutar da leitura dele, do estudo dele? A Bíblia diz aqui que as pessoas ganham esperança. Você sabe que ninguém vive hoje sem esperança. A taxa de suicídio tem crescido cada dia mais nos dias que nós estamos vivendo. Certo. E o que leva a pessoa a se suicidar? Justamente a falta de esperança. Se a pessoa não tem esperança para viver, ela vai na frente de uma BR aí, de uma rodovia, e se joga na frente de uma carreta e tira a sua vida. Desespero, né? Desespero. Alguns sobem no prédio, se jogam de lá recentemente.
Nós temos aí nos deparado com notícias. Sim, até entre cristãos. Justamente. Infelizmente, né, pastor? Né? Então, assim, a falta de esperança é um problema sério. Então, se a pessoa está triste, oprimida, acha que não tem razão de viver, o conselho que eu dou hoje para essa pessoa é: estude a palavra de Deus, porque ao estudar a Bíblia, Deus vai encher o teu coração de esperança e você terá razão para viver e viver mais feliz. Muito bem. Pastor, vamos encerrar. Eu gostaria que o senhor falasse aqui, agora, olhando nessa câmera aqui, para aqueles que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, aqueles que estão começando agora a estudar a Bíblia, estão ainda com alguma dificuldade de entendê-la, mas querem seguir os passos de Deus. O que o senhor tem a dizer nessa manhã? Eu tenho a dizer para você, querido amigo, amiga, irmão, irmã, você que está nos escutando, que você precisa priorizar a palavra de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso e tem o poder dado por Deus para transformar a vida das pessoas. Mas a Bíblia, apenas aberta na sua casa como um amuleto, não terá significado nenhum. Você precisa pegar a palavra de Deus todos os dias, se possível na primeira hora de cada dia. E você precisa investir tempo ao estudo da Bíblia e à oração. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Você nunca mais será o mesmo homem e a mesma mulher. Por isso, meu apelo para você é hoje: tome a decisão de estudar a Bíblia todos os dias e tenha certeza que Deus operará um milagre na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. O senhor pode orar agora por esse nosso ouvinte, pastor? Com certeza. Feche os olhos onde você está. Se você não puder fechar os olhos, apenas os acompanhe na oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por esse momento muito especial aqui na Rádio Novo Tempo. Agradecemos por esse amigo, por esta amiga, por essas pessoas queridas que ouviram a Tua voz. Amém. Toma cada uma delas em Tuas mãos agora, aonde quer que elas estiverem, e dá a elas a bênção especial, de acordo com a decisão que elas tomaram de estudar a Tua palavra. Entrego esses Teus filhos em Tuas mãos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pastor, muito obrigado, viu? Foi um prazer, espero tê-lo aqui novamente com a gente, uma outra oportunidade, viu? E que Deus abençoe o seu ministério, a sua igreja. E se alguém quiser fazer um curso, a igreja do pastor, as igrejas, né? Ele tem várias igrejas, 4 igrejas, ele também tem classes lá, né, pastor? Com certeza. Estão funcionando, né? No sábado pela manhã, Sim. Na esquina da Avenida Ceará, com a Nina Ribeiro, temos a Igreja Adventista de São Brás, no sábado pela manhã, e no domingo, às 18h30, nós temos uma classe bíblica. Nossa, que legal. Passa pra gente novamente o endereço, porque eu sei que alguém tá querendo anotar agora. Vamos lá. Avenida Ceará, em Belém, Avenida Ceará, esquina com Nina Ribeiro, Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Brás. Muito bem. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Estamos aí encerrando esse primeiro tema e na próxima semana nós estaremos aqui com o tema número 2, viu? E você não pode perder, é o que fazer para ser salvo. Será que tem que pagar alguma coisa? Será que tem que ter dinheiro na conta, né? O que tem que ser feito para a gente ser salvo? Ou será que a gente não tem que fazer nada? É o tema da próxima semana, você não pode perder. E nós esperamos por você aqui com muita alegria no nosso interativo Novo Tempo. Grande abraço e até o nosso próximo programa. Interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia.